Nós vamos começar hoje uma nova série de reflexões, de mensagens aqui na comunidade Jardim Paulista, que nós estamos intitulando de As Aparências Enganam. Como viver uma vida genuinamente, o tema de hoje, centrada em Cristo. Nós estamos preocupados com essa dinâmica que nós estamos criando na nossa sociedade de muito investimento na aparência, e poucos investimentos na essência, naquilo que realmente importa. Nós vivemos um mundo basicamente hoje em torno dessa mobilidade tecnológica. Nós resolvemos hoje grande parte das nossas coisas no celular, e nós temos à nossa disposição as redes sociais, que a princípio veio para, ou nós começamos a utilizá-las no sentido de melhorar as nossas relações com amigos, familiares e as pessoas à nossa volta. Por outro lado, nós também nos sentimos muito à vontade com o uso das redes sociais, porque ela nos protege de algumas coisas. Por exemplo, você teria muita dificuldade de dizer para uma pessoa face a face a sua real opinião sobre ela ou a sua real discordância. Hoje nós estamos presenciando algo muito interessante, que é essa polarização na área da política. Você imagina um eleitor do Bolsonaro com um eleitor do Haddad face a face, se eles forem razoáveis, não violentos e radicais, o quanto eles falariam de fato verdades um para o outro sobre sua escolha política. Por outro lado, na rede social, eu tenho uma grande facilidade de ver uma postagem e dizer ponto por ponto tudo o que eu quero fazer. Isso basicamente é aquela situação que nós já vivenciamos talvez na adolescência ou na infância, em que vinha alguém, ou nós íamos brigar com outra pessoa, e aí na cara fala assim, alguém chegava e falava, fala agora na cara, Aí falava assim, eu não tenho nada a dizer. Aí quando você saía, estava longe, lá no meio da outra rua, você gritava, é isso mesmo, é isso que eu queria dizer, e sai correndo, E sai correndo porque ele não tem chance dele te pegar, então você pode dizer o que você quer. Basicamente esse é o artifício das redes sociais. Você livra-se da violência instantânea a uma afirmação sua, a um dito seu. O que faz com que a gente entre numa esfera interessante de relacionamentos. Outra coisa das redes sociais é o grande investimento na aparência. Não importa aquilo que você realmente vive ou importa aquilo que aparece. E nós entramos nesse mundo das redes sociais e cada vez mais nós investimos nas áreas que vão aparecer para melhorar a percepção a nosso respeito e não necessariamente mudar alguma coisa em nós. Além disso, nós estamos nesse cenário eleitoral e todos nós já percebemos essa grande crise em que nós estamos vivendo para encontrarmos representantes legítimos, por conta desse fator de aparência com aquilo que de fato é. Nós percebemos uma dinâmica nos candidatos de só dizer aquilo que é bom, que ele fez. Alguém aqui viu lista, propostas de governo ou histórico de algum candidato dizendo coisas que tentei e não deram certo, áreas que eu me frustrei, áreas que eu não sou bom, quais são os pontos fracos do meu projeto de governo? Nós só encontramos os bons, as boas ideias, as boas estratégias, o bom plano de governo que é abrangente para tudo. É engraçado nos debates quando sorteia-se o tema e aí fala segurança pública, todos têm a melhor proposta. E será mesmo. Todos vão defender nessa linha, porque é importante gerar uma aparência, uma percepção de que eles se dão conta, não necessariamente se dão conta ou não. E encontrar esses representantes legítimos para o nosso país, que vão realmente viver a essência,
tem sido muito difícil. E nós, por isso, não acreditamos mais nas palavras, tampouco nas suas propostas. E é esse cenário que nós estamos, nós acreditamos que seria muito oportuno nós falarmos aqui, então, durante o mês de outubro, sobre essa dinâmica de aparência versus essência. Agora, além, né, que é muito mais tranquilo para nós falarmos dos outros, Sartre, filósofo aí, depois da Segunda Guerra Mundial, vai escrever um livro chamado O Inferno é o Outro. O problema é o outro, não sou eu. É o outro. Se o outro não existisse, o mundo estaria perfeito. Será? É por isso que nós precisamos ser honestos aqui e perguntarmos para nós mesmos: será que nós também temos investido mais na aparência do que realmente na essência? Fazendo uma autocrítica, será que nós estamos realmente vivendo uma vida genuína, que considera o todo de nós? Ou nós temos feito também um fake a nosso respeito, né? E eu gosto de lembrar aqui uma colocação de um pastor de Belo Horizonte, o Jeremias Pereira, que uma vez eu vi ele falando para casais, e aí no momento ele falou: você aí que está noivo, né, que namora ou que está solteiro, deixa eu te dizer uma coisa: ninguém casa se não engana, e ninguém casa se não engana. E eu fiquei pensando, falei: o que ele está dizendo? Ele está encorajando? Como é que é isso? Ele falou: porque se você não passa aquele perfuminho, não é? Ela vai saber o seu real cheiro. Se você não leva no restaurante, se você não prepara a sua casa para aquele dia especial, você não vai conseguir, né, ter atenção. Imagina se você se mostra logo no primeiro encontro quem de fato você é, né? Essa pessoa não vai se interessar muito bem por você. E, na verdade, é isso que acontece conosco, né? Numa relação de namoro, ou começo de namoro, a gente percebe como nós ficamos nervosos, né? Porque a gente vai chegar lá e eu tenho que colocar todo o meu jeito, que é impulsivo às vezes, desorganizado, de lado, e causar boa impressão, porque, né, vai que já no primeiro encontro eu perco a possibilidade de me relacionar com essa pessoa. Isso está diante de nós. Isso está numa entrevista de emprego. Quando nós vamos para uma entrevista de emprego, nós vamos com aquela versão nossa top, trabalhada já, né? Aperfeiçoada, testada, para sermos assertivos e sermos aceitos. Depois que começa o trabalho, aí é outra história. Já está assinado o contrato, né? Aí a gente começa a mostrar de fato quem nós somos. O quanto a gente leva isso como um estilo de vida verdadeiro? O que nós percebemos é que nós, do século XXI, criamos um estilo de vida que se baseia em criar impostores acerca de nós mesmos. Nós criamos perfis que são melhores aceitos para cada lugar que nós frequentamos. Em casa, com os familiares e parentes, eu vou mostrar uma face minha que seja agradável. Com os amigos, aquela outra face. É estranho porque à medida que os anos vão passando, nós estamos tentando administrar atores, papéis que nós criamos para cada situação, nos desviando de uma vida genuína em sermos quem nós de fato somos. Eu sei, você deve estar pensando assim: quero ver quem consegue expressar o tempo todo ou deixar aparecer para os outros quem de fato é. E esse é o nosso desafio, né? Eu quero contar para vocês uma história interessante que eu percebi no livro do Josué Campanhã, chamado Administração da Vida. Ele fala da vida do Jonas e da Marta, que se casaram jovens, com um pouco mais de 20 anos, tiveram, depois de um ano de casados, o primeiro filho, mais um ano depois o segundo filho, e eles passaram, então, jovens, né, 20 e poucos anos, a cuidar e criar, então, duas crianças, e essa foi a missão de vida deles durante muitos anos. Depois que o último filho mais novo se casou, eles então perceberam aquele cenário onde
os filhos já tinham saído de casa e agora eles precisavam acertar a vida, porque aquela missão de criar os filhos tinha passado. E aí eles conversaram e, num primeiro momento, falaram assim: acho que nós poderíamos nos separar, porque nós não temos uma outra missão em comum. E aí foram levantar toda a parte da separação e perceberam que daria muito trabalho, seria muito custoso. E além disso, as pessoas viriam e diriam para eles, né, vocês falharam, vocês se frustraram, vocês não foram. Não falariam, né? Aquela coisa velada, né, de que eles fracassaram no casamento, não encontraram a missão. E eles então decidiram não se separar, mas cada um levaria sua vida de um jeito, estaria cada um num quarto da casa, e eles conversariam sobre assuntos comuns em termos dos filhos, em jantares e eventos da família eles estariam ali aparentemente tudo bem, tudo certo. E aí Josué conta essa história e vai entrar um pouquinho nessa dinâmica que tem sido muitas vezes a prática de muita gente. Como nós criamos contextos só para manter a aparência e evitar rejeições e críticas, e escondendo de fato o que acontece. Eu cito isso para mostrar como tem áreas sérias da vida que precisam ser tratadas em nós, mas que a gente às vezes prefere não tocar por conta da aparência. Assim, qual será o problema? Qual é o problema que toma conta de todos nós em termos dessa dinâmica de gerar uma aparência e não permitir, de fato, uma essência de quem nós somos? Eu trouxe aqui o texto de Gênesis para nossa reflexão. Gênesis, no capítulo, capítulo 3, de 6 a 7, nós temos esse texto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse é o primeiro texto bíblico que eu acredito que fala sobre a criação de uma aparência, né, para resolver um problema. O que aconteceu aqui no relato bíblico, e é um relato que não é científico, mas de contando uma história, o que acontece é de que Adão e Eva, ao comerem daquele fruto, sentiram-se vergonha, eles se sentiram envergonhados pelo que eles fizeram. Eles entraram numa desobediência a Deus, inverteram aquilo que era o propósito de Deus para a vida deles, que era andar em comunhão e obediência a Deus, e fizeram algo por a sua própria vontade, em desobediência, em rebelião. E diante desse problema, o que eles fizeram não foi procurar a Deus e resolver, e falar: olha, nós erramos. O que eles fizeram foi se esconder e criar, cozer fitas. Eu penso que eles transformaram alguma palmeira, né, em alguma vestimenta para eles, a moda do Jardim do Éden, e que passaram então a conviver com um erro, uma rebelião, uma desobediência diante de Deus, mas tampando aquilo que os envergonhava. Eles criaram um sistema de aparência para lidar com Deus. E eu penso que aqui é onde nós encontramos a resposta para nós diante dessa questão de aparência. Nós temos vergonha de quem nós somos. Nós temos um problema sério em reconhecer e aceitar quem nós somos. Nós temos um sério problema em olhar para a nossa história e dizer: eu sou isso aqui. Eu sou essa pessoa incoerente, eu sou essa pessoa que às vezes acerta, mas às vezes erra feio. Eu sou essa pessoa que desejo mal para os outros também. Às vezes eu desejo bem, mas às vezes eu desejo mal. Eu sou essa pessoa que Deus claramente às vezes me fala o que eu devo fazer e eu desobedeço. Eu sou essa pessoa que não consegue ser constante
em andar no caminho que seja realmente bom. E porque nós temos vergonha dos nossos erros, das nossas frustrações, nós não sabemos lidar com isso e criamos uma aparência para nos desviar desse assunto. E o que causa em nós é um grande problema de conviver com quem nós somos. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo e propor isso para as pessoas. Quanto tempo você conseguiria ficar a sós consigo mesmo? Em silêncio. Sem ouvir música, sem ler um livro, a sós consigo mesmo, permitindo que os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções subam e venha para essa parte consciente da vida. Quem já fez essa experiência aqui? Só para saber. De passar um tempo assim, olha só, introspectivo. Deixa vir. O que começa a acontecer quando a gente faz isso? Começa a vir uma preocupação, começa a vir aqueles momentos da história nossa que nós ofendemos alguém ou fomos ofendidos, começa a lembrar das vezes que nós falhamos. E aí o que a gente faz? Qual o grande problema de quem tenta fazer isso? Depois de 2, 3 minutos fala assim, chega, deixa eu ouvir uma música, deixa eu ler um livro, eu vou comprar um pão. Enquanto eu ando para comprar o pão, eu penso mais nessas coisas. Nós fugimos de nós mesmos. Nós temos uma grande dificuldade de aceitar quem nós somos. Olha que interessante, o que o Tim Keller, um pastor lá de Nova York, que plantou uma igreja na ilha de Manhattan, vai dizer a respeito do que é pecado. Ele fala, pecado é em desespero não querer ser quem se é diante de Deus. Quando ele vai definir, às vezes a gente fala muito sobre pecado, né? Nós somos pecadores, que Deus não quer que nós pequemos. E a gente às vezes se perde no conceito. O que é pecado? Ele fala, pecado é em desespero não querer ser quem é diante de Deus. Pecado é a recusa desesperada de encontrar nossa mais profunda identidade no relacionamento com Deus e no serviço a Ele. Pecado é tentar nos tornar nós mesmos, adquirir uma identidade alienada de Deus. Pecado, então, para Deus é nós não aceitarmos e vivermos quem nós somos. Isso é pecado. E a Bíblia vai dizer que é o pecado que faz separação entre nós e Deus. Por quê? Porque exatamente ao nos recusarmos ser o que Ele nos criou a ser e na condição em que estamos, nós tentamos criar uma vida melhor, perfeita, só que infelizmente será uma vida de aparência. Será uma vida de aparência. Isso é errar o alvo. Isso é entrar num estilo de vida que não se relaciona com Deus. Ainda, Søren Kierkegaard, que é teólogo e filósofo, um dos mais importantes do século XX, vai dizer o seguinte: os seres humanos foram criados não só para crer em Deus de forma geral, mas para amá-lo sobre todas as coisas, para centrar a vida nele acima de tudo e a partir dele construir sua identidade. Qualquer alternativa a isso constitui pecado. Olha que interessante. Nós deveríamos, então, ter uma vida de relacionamento em amor a Deus. Mas pelo fato de nós não aceitarmos quem nós somos, nós criamos uma outra pela nossa capacidade e nos esquecemos da relação com Deus. É verdade. Sexta-feira eu cometi um pecado, e é sincero agora, falando verdade para vocês. Porque outro dia eu contei assim, essa semana eu roubei um pacote de bolacha. Aí depois as pessoas vieram me falar assim, Marcelo, foi verdade? Isso foi não, foi só exemplo, Eu estava só brincando, eu não fiz isso. Mas sexta-feira eu cometi um pecado que eu sabia que era pecado. E aí eu fiquei mal, porque eu não quis ir falar com Deus. Eu não queria orar. Eu não queria ler a Bíblia. Eu falava assim, eu sei que é pecado, eu sei que eu errei, tá? Eu sei que eu errei. E depois eu resolvo isso, depois eu resolvo. E eu fiquei mais de 24 horas mal, me sentindo apagado, incomodado, porque eu não quis procurar a Deus. Eu não quis chegar para Ele e dizer, Deus, me perdoa. Eu errei, eu sabia que estava errado, eu sabia. Não tem justificativa, eu sabia que eu não deveria fazer, mas eu fiz. Então, me perdoa. E só depois do tempo que eu fiz isso,
que eu voltei a sentir paz no coração e vir aqui. Uma grande questão para mim do domingo, quando eu venho aqui para pregar, né, eu não consigo vir aqui em paz se eu não tiver tudo em ordem com Deus. Eu posso ter errado, pecado, tudo, mas chegar aqui e abrir a Bíblia sem ter pedido perdão, para mim, assim, eu não consigo exercer essa função. Por quê? Porque nós precisamos viver isso com Deus. O que dá paz para a nossa vida e resolve nossa essência é viver em amor, no amor de Deus. Assim, eu queria entrar então, depois desse diagnóstico sobre nós, qual é a resposta bíblica para isso? Tá, nós já percebemos então o grande problema que está dentro de nós todos os dias, essa não aceitação e esse caos que está dentro de nós. Qual é a resposta de Jesus para isso? O que será que ele teria a nos dizer? Isso está escrito através de Paulo, lá no livro da carta aos cristãos da cidade de Éfeso, que diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O texto aqui está dizendo que nessa situação que nós estávamos, nesse contexto onde nós temos vergonha e frustrados que somos conosco mesmos, nessa lama que habita dentro do nosso coração, nesse cenário onde nós sabemos que nós não damos conta, nessa vontade nossa de criar um impostor, criar uma imagem, criar uma aparência, nesse cenário onde nós estamos, o que Jesus vem dizer é que Ele não levou isso em consideração para vir nos encontrar. A Bíblia vai nos dizer, e pelas palavras de Jesus, de que Ele se importou tanto conosco, que veio ao nosso encontro. Ou seja, Ele nos aceitou, nos recebeu, veio na nossa direção, sabendo do caos que nós estávamos, sabendo exatamente quem eu sou e essa essência, esse todo, né, de dualidade que habita dentro de mim. Cristo não levou em consideração os nossos pecados, os nossos erros, nossos impostores, para nos amar. Ele veio ao seu encontro e te ama. O que o cristianismo está tentando nos ensinar, essa é a mensagem bíblica, é de que nós não precisamos mais lutar por ser aceitos. Nós não precisamos criar impostores para sermos aceitos, porque aquele que realmente importa, Deus, nos aceitou através de Jesus. Jesus veio ao nosso encontro e falou assim: olha, eu sei o seu material, eu sei a matéria-prima que está em você, e eu te amo. Eu te amo. Você não existe nenhuma aprovação maior do que a de Jesus sobre a sua vida. E o que ele está dizendo é o seguinte: se você confiar que eu te amo, e de que o mundo não vai desmoronar se você ser sincero, porque eu vou sustentar a sua vida, se você entender e confiar em mim, e me receber como seu líder, você vai tentar criar impostores, mas eu vou te ajudar a não fazer isso, porque eu vou sustentar a sua vida. Eu vou fazer de uma forma que, ao você reconhecer seus erros, seus pecados, a dualidade, eu vou transformando você dia após dia através do meu Espírito. O que Cristo veio realizar no coração humano é uma obra de nos convencer a ser e assumir quem nós somos. Assumir quem nós somos. Dizer assim: eu sou isso aqui. Vou exemplificar para vocês uma situação engraçada. Quando eu estava no primeiro ano do seminário teológico aqui em São Paulo, eu morava numa kitnet com mais 4 pessoas, em frente ao Minhocão. E nós tínhamos um apartamento ao lado, ao nosso, uma família, na verdade, mãe e filho, né? Uma família dessa forma, muito confusos, assim, né? E eu suspeitava de problemas, assim, mesmo mentais, assim, na vida dos dois. E teve uma situação muito complicada, em que eram umas 11h30 da manhã, eu estava fazendo o meu almoço sozinho na kitnet, e a campainha, e começou a ouvir barulhos, pá, pá, e gritar: sai demônio, aquela coisa toda. E eu sozinho no apartamento só ouvindo. Né? E aí, eu lembro de ter feito a seguinte oração, né? Fazendo meu arrozinho, eu falei assim: Deus, se tiver alguma coisa que eu posso fazer para ajudar, né?
Foi engraçado porque eu acabei de fazer isso, a campainha tocou. Gelei, né? Falei assim, ai, por que eu fiz isso? Por que abri a boca? Aí eu abri a porta, era a mãe do rapaz. O rapaz tinha já uns 28 anos de idade. E ela falou assim, você é seminarista, não é? Eu falei, sou. Ela falou, então vem me ajudar porque meu filho está endemoniado. E eu falei, opa! Sozinho, eu tô sozinho, né? Não tem ninguém comigo. E aí eu cheguei, eu falei, tá, né? Desliguei o fogo, fui entrando assim na porta, né? Oi! E na medida que eu fiz isso, ele estava sentado assim no chão, atrás do sofá, a televisão estava no chão, todo bagunçado. E ele olhou para mim e falou assim, não entra na minha casa! E eu lá na porta falei, não, tô aqui fora, imagina, vou entrar aí. E eu lembro de ter olhado assim, a janela, nós morávamos no 11º andar, e a janela estava toda aberta. Eu falei, eu não entro mesmo nessa casa, porque se ele vir para cima de mim, me abraçar e pular comigo, o que eu vou fazer? Então eu fiquei lá na porta e falei, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Esse foi o episódio, eu saí da casa deles para voltar para a nossa kitnet, 2h30 da tarde, isso era 11h30, fiquei conversando com toda a paciência, tentando ajudar. Passado 2 semanas, estou lá em casa de novo sozinho, a campainha, não tinha barulho, mas a campainha, pé! Eu falei, ops, quem é, né? Ninguém chega no apartamento sem passar pela portaria. Aí eu fui abrir, era o rapaz. Ele falou, posso entrar? Eu verifiquei se a janela estava fechada. Eu falei, pode entrar. Aí nós sentamos, nós tínhamos uma beliche e uma cadeira. Era bem precária a nossa kitnet. Eu sentei na beliche, ele na cadeira, de frente para mim. E ele olhou para mim e começou a falar assim. Não deve falar nada, começou a me olhar. Fazia assim e eu, pois não, pode falar. E ele me olhava assim, né? Falei, você quer uma água, alguma coisa? Ele falou, não, eu só estou procurando uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, estou procurando seu ponto falho. Eu quero saber onde que você erra. Eu preciso descobrir onde você erra. Eu falei, porque você não me pergunta. Eu sei muita coisa onde eu erro, posso te dizer várias. E ele falou assim, não, eu quero descobrir. Eu falei, tá bom. Você quer fazer perguntas? Quer que eu fique aqui parado? E ele falou, não, eu vou descobrir o seu ponto fraco. Ele falou, eu vou embora agora. Ele levantou e saiu. Eu falei assim, obrigado, senhor, porque eu ainda estou aqui. Mas foi uma situação muito engraçada, difícil e angustiante. Eu não sabia como ajudá-lo. Mas aquilo me trouxe uma reflexão importante. Quando ele falou, eu vou descobrir seu ponto fraco, eu lembro de ter respondido exatamente isso. Falei, olha, eu poderia te dizer vários, porque eu me conheço bem. Não tanto ainda quanto o importante, mas eu sei muitas falhas minhas. O quanto nós assumimos isso? Você conseguiria trazer à tona quem você de fato é? Não só numa situação como essa, mas reconhecendo que você não pode, não consegue, você erra e tudo mais. Porque foi esse ser, essa pessoa, desse jeito como você é, que Cristo amou e veio se encontrar para te salvar. E nós vamos perceber aqui Paulo dizendo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. O propósito de Cristo vir é mostrar o como Ele é rico em bondade, em graça, em nos ajudar em tudo isso. Nós só vamos conseguir superar essa nossa necessidade de criar uma aparência boa, perfeita a nosso respeito, se nós recebemos de Cristo o amor que nós sentimos falta. Olha o que nós podemos reconhecer diante disso. A graça preciosa, ou seja, essa graça de Cristo vir ao nosso encontro para nos salvar, é o tesouro oculto no campo. Isso aqui é uma paráfrase do texto bíblico sobre a parábola do tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobrir, foi e vendeu todas as coisas que tinha e foi e comprou aquele campo para poder desfrutar do tesouro. E a graça preciosa, então, é o tesouro oculto no campo, pelo qual Deus
doou seu Filho. É a pedra preciosa pela qual Cristo oferece toda a sua honra e glória. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual Deus muito amou para nos ter totalmente para si. Deus deu tudo, colocou em risco a sua honra e sua glória para chegar até o seu coração. Assim, a nossa pergunta então deve ser, a partir dessa direção de Cristo para nos amar e reconhecer quem nós somos, o que nós podemos fazer para ter uma vida centrada nele? Filipenses 1:27 diz: somente vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Na outra versão, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. É interessante como Paulo, ao ensinar os cristãos como deveriam viver, ele usa essa expressão modo digno. Modo digno. Em todas as suas cartas, Paulo está encorajando os cristãos a viverem de forma digna. E o que ele está querendo dizer com isso? Matt Chandler, um pastor de Dallas, ele diz o seguinte: o que significa a palavra digno? Para Paulo significa atribuir valor. Quando instrui outros a que vivam de modo digno, ele quer dizer que devemos viver de tal forma que demonstre o que acreditamos ser supremo valor. Viver de forma digna, então, é acrescentar valor a quem é Jesus. Para os cristãos, significa viver de um modo que Jesus seja visto como grandioso, glorioso. Portanto, Deus e seu Evangelho são mais importantes, e não Paulo e seu bem-estar. O que isso quer dizer? Quer dizer que, assim como Paulo viveu de forma que na sua vida fosse percebida a presença e a transformação de Jesus, ou seja, que ele vivesse de forma respeitosa, amorosa, servindo ao próximo, falando das coisas boas, evitando as coisas ruins. Viver de forma digna é de que as pessoas olhem para nós e falem assim: olha, tem uma coisa diferente aí. E esse diferente não vem de você, vem de uma atuação de Deus na sua vida. Que apesar das suas falhas, você continua em pé. Apesar dos seus erros, apesar da sua vontade de maltratar pessoas, você continua amando. Eu vi outro dia uma reportagem que eu achei muito interessante, falando sobre essa nossa relação com uma criança fofinha. Por exemplo, muitas pessoas já falaram isso, e eu já falei isso, né? Mas você já percebeu sobre o João? Fala assim: nossa, que bochecha, que vontade de morder. Quem já fez isso? Vários, né? Eu estava vendo nessa reportagem de que a pergunta era: por que quando nós vemos algo tão fofinho, tão bonito, tão legal, a gente quer causar uma violência? A gente quer morder. Aí que vontade de beliscar. Assim, poderia ser, que vontade de dar um beijo, que vontade de dar um abraço. Por que nós temos uma necessidade de oferecer violência para algo que a gente acha tão bonito, tão gostoso, tão singelo? E aí nessa reportagem estava falando como isso vem de uma nossa percepção de que eu não sou desse jeito. E o fato de ser melhor do que eu faz com que eu inconscientemente cause uma situação assim: quero que torne isso mais parecido comigo. Inconscientemente. Eu achei interessante, pode ter várias pesquisas sobre isso, mas de fato aqui tem uma coisa curiosa, tem. Por que nós vemos algo tão bonito e a gente tem essa reação de... né? E nós precisamos, pelo contrário, fazer com que a nossa vida, quando alguém olhe, vejam a Cristo e fala assim: eu quero esse Cristo. Eu quero esse que transforma. Eu quero esse que melhora. Eu quero esse que salva. Mateus 18 vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que não vos converterdes, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Essa é a palavra de Jesus. Jesus está dizendo assim: se vocês não converter, não mudar o caminho, não mudar a forma de fazer, mudar a forma de viver, vocês não vão entrar nessa atmosfera, nessa vida, nessa relação do reino de Deus. E Brennan Manning vai dizer: o cristão com profundidade é a pessoa que fracassou e aprendeu a viver com seu fracasso.
Isso eu acho maravilhoso. Você já percebeu que cristãos maduros, que trazem de fato uma mensagem que muda o nosso coração, são pessoas que já fracassaram, perceberam que a sua capacidade não é suficiente, falaram assim, olha, eu não acredito muito nas minhas capacidades. Eu acredito quando Cristo me transforma, muda minha vida, me melhora. Cristãos maduros já levaram ao extremo a sua capacidade de perceber que não foi suficiente. Falou, não dou conta. Ele fala, eu preciso de ajuda. Esses são os maduros. Isso é viver genuinamente em Cristo. Dizer só, na minha capacidade de resolver. Mas se Cristo estiver junto, a chance é maior das coisas melhorarem. Brennan ainda vai dizer o seguinte: o que o mundo anseia encontrar na fé cristã é o testemunho de homens e mulheres audazes o bastante para cometer erros. Porque parece que criou-se uma mensagem de que cristão ou crente, né, não comete erros. Ah, um crente fez isso? Fez. E o que na verdade as pessoas estão querendo ouvir é testemunho verdadeiro. Poxa, mas você fez isso? Fala, eu fiz. Errei. E ele continua: selvagens o bastante para ser queimados no fogo do amor. E aqui ele está trazendo uma dinâmica figurada, mas dizendo o seguinte: aqueles que falam assim, olha, apesar disso o amor toma conta de mim. Reconhecer que é amado por Deus. Ele fala, ele não me destruiu, por que você quer destruir? Verdadeiros o bastante para fazer os outros perceberem como eles são irreais. Para que as pessoas percebam assim, olha, ele reconhece os erros, porque na verdade ele é assim e eu acho que eu também sou assim. E as pessoas perceberem que elas na verdade estão numa ilusão de vida, como se elas fossem perfeitas. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Essa é a realidade sobre todos nós. Nós somos esses pecadores, mas que Cristo amou profundamente e está interessado em andar conosco. Essa analogia de Jesus é fantástica, porque Jesus foi reconhecido andando com pecadores, com prostitutas, com cobradores de impostos, digno de uma situação de má fama, né? No nosso tempo, diga com quem andas que eu te direi quem és. Então Jesus fez exatamente isso, foi andar com esses, e todos à sua volta falavam assim, imagina, esse é Messias, olha com quem ele anda. Mas é isso que ele quis mostrar para todos nós, ele veio andar com você. Porque é exatamente assim que você é. Santo Agostinho, e aí nós vamos encerrar. Santo Agostinho vai dizer o seguinte, lá no século IV, lá atrás: tu nos despertaste para o prazer de te louvar, pois nos criaste para ti. E o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. A verdade, a seu respeito, a meu respeito, é de que nós fomos criados para Deus, para nos relacionarmos com Ele. Enquanto nós fugimos e tentarmos criar impostores, aparências, nós estamos nos desviando dele. Mas se nós voltarmos para Ele, aí Ele fala, nos despertaste para o prazer de te louvar. É prazer de vida. Falei isso domingo passado e repito. Deus nos criou para gozar. Deus nos criou para a felicidade. É por isso que nós estamos em busca dele. Só que a grande verdade é que Ele nos criou para a felicidade, e a felicidade está na relação com Ele. Não há outro lugar. Esse é o nosso habitat. É aqui que nós deveríamos viver. Para isso, é preciso nos arrepender de um caminho de criar impostores. Para com isso. Para com isso. Comece e assuma quem você é. Comece a fazer isso para Deus. Deus, eu sou assim. Eu não quero ser outra pessoa, eu quero ser eu. E à medida que eu estou verdadeiramente em Ti, o Senhor vai me transformando para lapidar e me fazer melhor, dia após dia. Amém. Vamos orar?
Senhor, nós estamos diante de uma reflexão que causa para nós a abertura de caminhos que mudam a nossa vida. Pai, se alguém aqui quer fazer essa mudança, sair de uma situação onde está sendo uma fábrica de impostores para ser aceito, que o Senhor ajude cada um de nós a renunciarmos a essa fábrica e passarmos a viver quem nós somos verdadeiramente. A começar diante do Senhor e pedindo a Tua ajuda, que aos poucos, dia após dia, nós possamos assumindo isso e não mais tendo que criar um personagem para sermos aceitos pelos outros. Nós somos de fato pessoas falhas, fracassadas, mas que o Senhor ama profundamente. E por isso faz com que nós continuemos em pé, continuemos a trabalhar e a produzir e fazer coisas boas, fazendo coisas ruins também. O Senhor nos sustenta. O que temos é seu. O que podemos fazer é seu. E a verdadeira felicidade é ser quem nós somos. Isso só é possível com prazer se nós vivemos em amor com o Senhor, em um relacionamento profundo contigo. Ajuda-nos a viver dessa forma em nome de Jesus.